capa dele tem ali uma imagem de um gato e um leão. O gato, ele olhando um reflexo, e nesse reflexo há um leão. Muitas vezes nós temos uma identidade, mas nós não assumimos a identidade ao qual nós temos. E voltando para o filme, né? Quantos aqui já assistiram aquele filme A Era do Gelo? Se eu não me engano, é a Era do Gelo 2, em que o Manny, ele está fazendo ali a sua caminhada, né? O mamute, e ele encontra com a outra mamute. Mas aquela mamute, ela tinha uma identidade distorcida acerca de si. Ela vivia como uma gambá. Agora imagine só, uma mamute daquele tamanho vivendo como um gambá pequeno, fraco, medroso, covarde. E ela com uma força descomunal, vivendo de uma forma errada. Ítalo, por que você cita tanto exemplo de filme? Por que você está citando um desenho? Porque muitas vezes nós não temos a revelação de quem nós somos em Cristo. Nós temos um potencial gigante e estamos vivendo uma vida covarde diante das circunstâncias. Que nessa noite o Senhor possa nos trazer revelação, mudar a nossa mentalidade, para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem para a nossa vida. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8,15, diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Diga glória a Deus. Nós somos filhos e não devemos aceitar nada mais, nada menos do que a identidade de filhos amados do Senhor. Essa é uma chave espiritual que precisa ser revelada dentro de mim, dentro de você. Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida, mas nós vamos desfrutar a partir do momento que nós tivermos essa revelação. Muitas vezes você ouviu pregações, ou você viveu toda a sua vida em uma igreja evangélica, em que a sua identidade a todo momento era checada, era distorcida, era mudada. Mas nós temos que ir à luz da palavra para entendermos quem nós somos. Muitas vezes a religião vem trazer mentira, a religião vem trazer condenação, a religião muitas vezes ela nos limita em experimentarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas Cristo nessa noite vai tirar toda essa limitação, para que eu e você venhamos a experimentar de uma nova identidade. Diga glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas ou doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há nesse mundo. Então nós temos uma promessa. Fala assim: eu tenho uma promessa. Uma não. Fala comigo, uma não. Várias promessas. Sabe, irmãos, Jesus, uma vez que Ele morreu e ressuscitou, Ele nos torna agora co-herdeiros com Ele nas suas promessas, na sua vida. Então tudo que é dele é meu, porque tal qual Ele é, nós somos nesse mundo, e nós temos que assumir essa posição, de tal qual Ele é, nós somos aqui. Se Cristo tem autoridade, nós temos autoridade. Se Cristo tem saúde, nós temos saúde. Se Cristo tem virtude, nós temos virtude. Se Cristo tem riqueza, nós temos riqueza. Se Cristo tem tudo, nós temos tudo. Diga glória a Deus. Mas toda a questão da nossa vida passa por um momento, o hoje, o agora, e nós temos que aproveitar essa oportunidade para entendermos o ponto fundamental da palavra de Deus, que vai nos conduzir a uma realidade de vida. E qual realidade é essa? Quem nós somos, a nossa identidade. A nossa identidade em Cristo vai determinar o rumo da nossa vida. Quantos me compreendem, digam amém. Sabe, irmãos, um ponto que nós devemos nos atentar é que o Senhor, Ele nos fez como reis, Ele nos fez como reis e sacerdotes. Fala assim: o Senhor me fez
rei e sacerdote. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 5:10 o seguinte: e para nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diga glória a Deus. A Bíblia nos diz que nós somos reino de sacerdotes, um reino de sacerdotes. E se você quiser aprender mais acerca de ser rei, de ser sacerdote, nós temos a turma do Cursão. Você é o nosso convidado a participar dessas aulas, amém? O caminho do vencedor passa obrigatoriamente por aqui. Olha o slogan do Cursão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que nós somos reis, somos sacerdotes, nós somos governantes em duas esferas, na esfera espiritual e na esfera também natural. Nós temos um outro nível de favor. Enquanto o mundo desfruta de algo superficial, o Senhor tem algo maior para mim e para a sua vida, porque nós somos alvo do amor de Cristo. Diga glória a Deus. Interessante que o mundo ele tem uma capacidade, uma visão limitada, mas o Senhor nos chamou para ter uma visão além, uma visão que enxerga além das circunstâncias, além dos problemas, além das muralhas, além das limitações. Quantos me compreendem? Digam amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que o mundo, ele está cego, obstinado por algo, mas o Senhor, nessa noite, vai nos abrir os olhos, tirar toda limitação que tem nos impedido de usufruirmos da identidade que nós temos. Quantos creem nisso? E aqueles que estão comigo, digam glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos abordar alguns pontos. Interessante que nós lemos aqui no versículo de Romanos 8,15, que nós não recebemos espírito de escravidão. Fala assim: eu não recebi espírito de escravidão, mas eu sou livre, eu sou filho, e eu tenho um pai que cuida de mim. Então, quando a Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de escravo, é porque o escravo ele tem um espírito abatido, o escravo ele tem uma mente extremamente limitada, que impede ele de entender quem ele é. Em todas as áreas da sua vida ele tem uma limitação. O escravo, ele pertence a alguém que domina sobre ele. Ele não tem um pai, ele não tem uma herança, ele não tem uma identidade formada acerca de si. Chega de olhar para aqueles filmes, para as novelas, onde apontam para escravo, romantizam eles, e entenda que o escravo, ele não tem autoridade sobre si. Quantos aqui me compreendem? Digam amém. Mas nós temos que entender que ele vive com medo, amedrontado, a todo momento ele fica com medo de que algo de ruim aconteça com ele, com a sua família. Nós temos que entender que a escravidão, ela produz temor, medo, paralisação, limitação nas nossas vidas. E nós não somos aqueles que têm o espírito de escravidão. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós somos chamados para viver uma vida de autoridade, uma vida de filhos do Senhor. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, o escravo ele não tem nada para si. Ele vive em função de um Senhor. Ele vive em função de uma causa. E essa é uma mentalidade que assola ele, é uma mentalidade de órfão. Se você pegar os livros de história, né, havia a questão do comércio de escravos. Então, se determinado escravo tivesse um filho e aquele filho fosse agradável ao olho de algum senhor, aquela criança era vendida. E ali havia uma separação. Então, o tempo todo, o escravo ele está olhando para si mesmo, em sua vida, em sua identidade de órfão. Na verdade, ele não olha para a sua vida, né? Porque sua vida está toda destruída, amarrada a um propósito. O ambiente em que ele vive começa a moldar a ele.
Então, se ele vive num ambiente de escravidão, a mentalidade dele vai ser uma mentalidade de quê? De escravo. Muitas vezes nós vivemos uma vida em que o ambiente ao nosso redor determina o resultado da nossa vida. E não é o ambiente que tem que nos moldar, mas é a autoridade de Cristo que há dentro de mim, de você, que tem que moldar o ambiente onde nós estamos. Entenda isso. Nós estamos aqui para mudar o ambiente. Muitas vezes as pessoas falam, né, Teresópolis, nada dá certo. Se você aceitar essa mentalidade, você vai viver com essa mentalidade o resto da vida e você vai desfrutar daquilo qual você acredita. Mas uma vez que você começa a determinar que as coisas são diferentes daquilo que você está enxergando, você começa a desfrutar de favor na sua vida. Se você fala que nada dá certo nessa cidade, nada vai dar certo. Mas a partir do momento que você fala que vai dar certo, as coisas vão acontecer, porque não é o ambiente que te molda, mas é você que molda o ambiente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, irmãos, avançando, o ambiente que nós estamos tem que ser mudado. Reis, eles vivem em reinos, e escravos, eles vivem debaixo de opressão do seu senhor. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, e isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós não fomos chamados para viver debaixo de escravidão. Quando eu falo debaixo de escravidão, não é voltar àquela era da escravidão, lá em não sei quanto, 1500 e não sei o que. Não, mas ser libertos de uma mentalidade que tenta nos paralisar. Sabe, irmãos, embora nós saibamos disso, que a nossa vida ela precisa ser mudada, nós temos muitas dificuldades de acreditar, porque muitos anos vivemos escravos. Escravos de mentalidades, escravos de pensamentos, escravos de ideias erradas, escravos de mentiras que foram sendo estabelecidas. O povo de Israel era um povo do Senhor o tempo todo. Por mais que eles passaram a ser escravos na terra do Egito, eles deixaram de ser povo de Deus, sim ou não? Não, eles eram o povo de Deus, mas eles estavam vivendo debaixo de uma escravidão. Eles passaram mais de 400 anos escravos na terra do Egito. O Egito não mudou o fato de que eles eram o povo de Deus, mas mudou a mentalidade deles. O ambiente moldou a mentalidade daquele povo, e começaram a viver debaixo de opressão, debaixo de luta, debaixo de violência, debaixo de humilhação, porque a mentalidade do Egito os escravizou. Quantos aqui me compreendem? Digam amém. E ali eles adquiriram essa mentalidade, se viam como aqueles espias viam a si mesmos diante da terra prometida. Quando eles chegam diante da terra, quantos espias vão vigiar a terra? Quantos? 12. 10 espias voltam dizendo o seguinte: olha, realmente, isso aqui nas minhas palavras, né? Olha, realmente, Francisco, a terra é boa, caixa de uva, 2 marmanjos para carregar. Realmente a terra mana leite e mel, mas tem gigante, e aos seus olhos nós somos como gafanhotos. O que é um gafanhoto? É algo insignificante. Eles se viam como pessoas insignificantes. Assim como o povo passou a ser escravo na terra do Egito, eles faziam para comer e desfrutavam de humilhação o tempo inteiro. Esse era o propósito de Deus para a vida deles? Não, mas eles deixaram com que o ambiente moldasse a eles, a sua mente, a sua forma de pensar, e isso produziu neles escravidão. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Eia, subamos e possuamos a terra que Deus nos prometeu. Essa terra é nossa. Não como aqueles 10 não desfrutaram, mas Josué e Caleb, eles tiveram um vislumbre da promessa de Deus. Eles não olharam para o gigante, mas eles olharam para aquela terra, porque seriam abençoados por ela. Pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar para as circunstâncias, comece a mudar a sua mentalidade. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus não tem miséria para você.
Deus tem prosperidade, mas comece a mudar a tua mentalidade nessa noite. Você não é escravo, você não é alguém limitado. Você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Sabe, aqueles 10 espias, eles decidiram não acreditar nas promessas de Deus. Diferente de Josué e Caleb, eles decidiram crer que aquilo era para eles. E se Deus havia prometido, independente se tinha gigante ou não, aquela terra seria deles. Deus tem promessa para a sua vida? Deus liberou a palavra? Deus liberou a promessa? Esqueça o gigante, esqueça a montanha, esqueça a muralha. Toma posse e creia que em determinado momento isso vai se cumprir sobre a tua vida. Sabe, irmãos, a fé, ela vai abrir as portas para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que a mentalidade de escravo paralise você. A fé é o momento em que você tira os olhos de você e os seus olhos se abrem e veem as possibilidades acontecendo. Olha só, a fé é o momento em que os nossos olhos são abertos e as possibilidades são vistas. Não sei o que você tem planejado nesses dias, mas de uma coisa eu sei: rejeite toda a mentalidade errada e tome posse da sua identidade em Cristo Jesus. Nós temos um manual, um livro, onde estão todas as promessas para a sua vida. Comece a se apropriar em cada uma delas. Comece a tomar posse de cada uma delas. Porque os ambientes, eles não podem definir a sua identidade. Vira para quem está do seu lado e fala: meu irmão, os ambientes não podem definir a sua identidade. Sabe, irmãos, por que Deus troca o seu povo de ambiente? Deus está trocando o povo de ambiente para poder levar eles a desfrutar da sua verdadeira identidade. Deus estava tirando eles do Egito para mudar a identidade deles, de escravos para um povo escolhido por Deus. Quantos me compreendem, digam amém. Então, Deus está fazendo uma troca de ambiente. Por quê? Porque se você deixar que o ambiente defina a sua identidade, você será como os filhos do Egito, os filhos do deserto, os filhos da escravidão. Deus estabeleceu você para ser rei e sacerdote, alguém liberado para usufruir de todas as promessas dele para a sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Fala assim: eu sou alvo das promessas do Senhor. Sabe, irmão, se você deixar que o ambiente produza a sua identidade, você vai viver uma vida paralisada, uma vida estagnada, uma vida sem propósito. Não deixe que o ambiente determine a direção da sua vida. Seja você jovem, adolescente, adulto, casado, avô, bisavô, não deixe que o ambiente mude a sua realidade em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Se o mundo diz para fazermos aquilo, nós vamos por aquilo que a Bíblia diz, porque nós não somos moldados por esse mundo, mas nós somos moldados pelas verdades da palavra de Deus. Diga aleluia. Não entre num ambiente caído, não ande em conformidade com as coisas desse mundo. Você não é daqui, você pertence a uma outra pátria. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, em uma das nossas conferências, eu ouvi o pastor Naor usar um exemplo muito joia. De uma moça, em que as amigas dela viviam botando pressão para ela perder sua virgindade. A
aproveitar o mundo, se entregar aos prazeres dessa terra. Uma menina fervorosa, uma menina crente, debaixo de pressão, debaixo de acusação, debaixo de deboche dos seus amigos. Interessante que aquela menina, ela não se entregou aos prazeres. E uma das suas amigas disse o seguinte: eu posso aproveitar o mundo, aproveitar as coisas a hora que eu quiser. Eu posso me deitar com quem eu quiser. E essa moça virou para sua amiga e falou assim: certo, você pode ter o que você quiser, mas você não pode mais ter o que eu tenho. Ela decidiu não se contaminar com as coisas desse mundo. Ela decidiu não se conformar com as coisas desse mundo. Ela decidiu não se entregar a uma mentalidade de escravidão que o mundo produz. O mundo vem falar: você tem que aproveitar a sua vida. Nós aproveitamos a nossa vida, nós aproveitamos a nossa vida na presença do Senhor. O melhor ambiente para nós estarmos é onde a igreja está reunida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Sabe, irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz a palavra do Senhor. Experimente uma mudança de espírito, mudando a sua mente, mudando a sua crença, porque a sua crença define as práticas da sua vida. E aqui eu quero abordar sobre a história da vida de um jovem de 17 anos, como o pastor Naor disse, né? Um homem, um jovem chamado José. José, todos sabem, né, da história do nosso irmão. Teve um sonho, contou o seu sonho aos seus familiares, quase foi morto por eles, foi jogado dentro de um buraco. Não o bastante, ele foi vendido como escravo para uma terra estrangeira. Mas mesmo assim, José, ele se manteve firme naquilo que Deus havia prometido para ele naquele sonho. E aqui nós vamos abordar alguns pontos sobre a vida de José. E o primeiro dele é: viva sua identidade, apesar do seu ambiente. José, ele teve um sonho, como eu disse, e ele é colocado num poço. José era um príncipe. Fala comigo: José era um príncipe. E mesmo sendo príncipe, José, ele passou por alguns testes na sua vida até ele assumir a posição ao qual Deus havia o chamado. Quantos me compreendem, digam glória a Deus. E ele passou por alguns testes, e a sua identidade não foi mudada em nenhuma delas. O primeiro teste na vida de José foi o teste do poço, o teste da amargura, o teste do ressentimento. Imagina José, naquele momento, dentro daquele poço. Já parou para observar, para pensar? José, muito amado pelo seu pai, em determinado momento muito odiado pelos seus irmãos, ele vai e conta o sonho, que ele seria colocado sobre todos os da sua família, e ele é jogado dentro de um poço. Ele tinha ou não tinha total direito de se revoltar com seus familiares? Tinha. Entre a promessa e o cumprimento, há um processo que precisa ser trabalhado e passado por todos nós. Quantos me compreendem, digam amém. José, ele poderia ficar ressentido, mas dentro do poço ele decidiu perdoar os seus irmãos. Dentro do poço ele decidiu ter uma atitude. O poço poderia muito bem fazer dele alguém amargo, crítico, alguém revoltado. Mas o final da história nos conta que a atitude dele naquele buraco foi uma atitude de príncipe. José entendeu que o mal que fizeram contra ele se converteu em bênção, se converteu em bem.
Sabe, irmãos, ele já havia perdoado os seus irmãos. Ele decidiu manter a sua identidade mesmo dentro do poço de príncipe. Ele decidiu perdoar. Talvez na sua caminhada alguém te jogou dentro do poço, alguém te jogou dentro do buraco, alguém tramou contra a sua vida. Isso produziu um ressentimento, uma revolta dentro do seu coração. Decida ser como José, perdoar aqueles que te ofendem, para que a bênção seja cumprida sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, quando você não permite que o ambiente determine a sua identidade determinará o ambiente. José virou príncipe. Eu me lembro que em um momento, se eu não me engano foi no ano passado, sempre gosto de usar esse exemplo, eu sou professor, para quem não sabe, e dou aula da melhor matéria que todos amam, a matemática. Todo mundo gosta. E nós fizemos um processo seletivo. E nesse processo seletivo, eu fui o primeiro, o outro colega que estava conosco foi o segundo, e teve uma terceira pessoa que quis nos derrubar. Ele fez um inferno. Resumindo a história, Chegou o ponto de nós irmos à subsecretaria de educação, e eu e esse amigo meu, nós saímos de lá sem aulas nenhumas, ou seja, demitido. Não tinha nada de errado, mas ele aprontou algo que não sei o que ele fez, se teve ajuda de político, alguma coisa assim, que fez para nos derrubar. Na hora subiu aquela revolta. Falei, nossa, mas por quê? Eu fui o primeiro, e parará. Mas eu parei, respirei, falei, Senhor, abençoa o fulano de tal. Ele está intentando contra mim, mas eu sei que o Senhor é juiz. Eu abençoo a vida dele. No dia seguinte, ele deu aula. No outro dia, ele já não estava mais dando aula e eu estava com a minha carga horária máxima. E os meus amigos, não, vamos fazer o seguinte. Acho que o Júlio até lembra, dessa história lá, porque ele é professor também. Aí os outros, falando assim, não, entra dentro do carro, vamos passar lá na porta para intimidar da casa do fulano de tal. Eu falei assim, moço, deixa isso quieto, deixa ele viver a vida dele. Eu decidi abençoar a vida dele, e isso fez com que eu pudesse desfrutar da bênção do Senhor. Se a minha atitude fosse outra, de perseguir, de criticar, de murmurar, talvez eu não estaria onde estou hoje. Quantos me compreendem, digam amém? Quando as pessoas se levantarem contra você, rejeita a justiça própria, ore pela vida dele. Quantos me compreendem, digam glória a Deus. Sabe, irmãos, o segundo teste na vida de José foi o teste da escravidão. Gênesis 37, 28 diz o seguinte: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora ele é vendido para uma casa de um oficial chamado Potifar. Agora José era um príncipe na condição de escravo. Olha só, príncipe na condição de escravo. Ele teria que decidir mais uma vez quem iria definir a sua identidade, o ambiente ou Deus. Deus disse que ele seria um príncipe, essa era a sua real identidade, mas agora o ambiente dizia outra coisa, que ele era o quê? Escravo. Mas ele decidiu continuar crendo na promessa de Deus. O teste da escravidão é o teste da situação de desvantagem que produz em nós, é o teste da injustiça, que nos leva a cair na justiça própria. É aquilo que eu acabei de compartilhar acerca do meu exemplo. Eu não sei o que José pode ter pensado quando ele foi vendido.
mas com certeza ele se sentiu profundamente injustiçado. Mas a partir do momento que ele teve esse sentimento, ele não deixou que esse sentimento tomasse conta do seu coração. Quantos me compreendem, digam glória a Deus. Sabe, no início certamente o sentimento de injustiça, de vitimismo, foi terrível contra ele. E mais uma vez ele deu a resposta certa. Decida dar a resposta certa. Decida dar a resposta diante. E foi promovido diante do Senhor. Ele era um príncipe na posição de escravo, mas não permitiu que ele vivesse como tal. Diga glória a Deus. O terceiro teste na vida de José, o teste do pecado. Quando nós lemos a palavra, José ele é assediado, ele é caluniado pela mulher do Potifar. Porque certamente aquela mulher ela já intentou contra outros, né? Porque Potifar ele conhecia a sua esposa. Não pense que foi simples para José, porque para ser mulher do oficial, do cara da época, ela teria que ser muito bonita. Concorda comigo ou não? Muito atraente, muito sensual. E foi um teste para José. José mais uma vez teve que definir em qual ambiente ele viveria. Um ambiente de pecado do mundo ou um ambiente que Deus havia para ele, que era ser um príncipe naquela nação. Sabe, irmãos, talvez você tenha vivido dias em que a acusação do pecado tem te condenado. Entenda uma coisa, você é perdoado. Vira para quem está do seu lado e fala, você é perdoado. A mentalidade de pecado muitas vezes nos leva a uma escravidão e não desfrute daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que os irmãos do louvor já pudessem se posicionar. Vou correr aqui com o meu esboço. Amém? Quarto teste, o teste da identidade questionada. Gênesis 39:17 diz o seguinte: então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. A integridade de José, sua identidade foi colocada em teste. A calúnia será um grande teste na sua vida. Sabe, irmãos, nós como igreja, quem tem mais tempo de igreja aqui, nós éramos muito criticados. Nós éramos caluniados, nos chamaram de seita do diabo. Tudo quanto é adjetivo pejorativo, já lançaram contra nós. Mas nós decidimos viver num ambiente espiritual ao qual o Senhor nos estabeleceu. Se o Senhor nos colocou aqui, nos plantou aqui, é porque há um propósito para ser cumprido nas nossas vidas e através das nossas vidas nessa cidade. E nós prevalecemos. Somos uma igreja abençoada nessa cidade. Diga glória a Deus. Quando você for questionado, não dê ouvidos ao questionamento, dê ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Não deixe ser conduzido pelas circunstâncias. A mentalidade errada, o engano, muitas vezes vem tentar te levar para uma outra esfera. Essa semana eu estava vendo um vídeo. Lá vem o Ítalo falar de vídeo, né? Mas eu achei muito interessante. Tava um aras e tava uma adestradora. E tinha um cavalo do lado dela. Ela simplesmente pegou e fez o gesto com a mão, como se estivesse amarrando uma corda no pescoço daquele cavalo. E isso de lado, ela colocou a mão alta e foi andando. E o cavalo foi acompanhando ela. A mentalidade de escravidão. Aquele cavalo, ele foi tão doutrinado àquilo que ele perdeu o senso da sua força. O cavalo tem uma força muito grande, mas ali ele estava escravo de uma pessoa que só estava com a mão alta, andando como se estivesse o conduzindo e ele junto, como se estivesse amarrado. O diabo muitas vezes coloca cordas
em nós para nos paralisar. Essas cordas não são cordas naturais. Essas cordas são pensamentos que nos limitam a desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, para nos tirar a real identidade que nós temos. O diabo a todo momento ele vai tentar desconstruir a sua identidade. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus ele vai ao rio e ele é batizado. Quando ele sobe da água, vem uma voz do céu e diz o quê? Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus estava afirmando a identidade de Jesus, que ele era filho amado. Mas uma vez que o Senhor, ele foi levado ao deserto, e ele estava jejuando, o diabo ele vem e tenta Jesus. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Vê a diferença? Deus se refere a Jesus como um filho amado. Agora o diabo ele vem e se refere a Jesus somente como filho. Queria desconstruir a identidade. Talvez você tenha vivido nesses dias com crise de identidade. Quem você é? Será que Deus me ama? Será que Deus tem propósito para a minha vida? Deus me prometeu, mas está demorando tanto para se cumprir. José esperou 13 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa. Davi esperou anos até que a promessa fosse cumprida. Samuel foi e ungiu ele rei. Ele seria rei daquela nação. Mas o que aconteceu? Saul perseguiu Davi, queria matar Davi. Mas Davi não deixou com que aquele ambiente moldasse a vida dele. Não deixe que o ambiente molde a sua vida. Você tem uma identidade de rei, sacerdote, de filho e filha amado do Senhor. Diga glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. O quinto teste foi o teste da prisão. Diante de toda aquela perseguição que José sofreu, parece que as coisas não poderiam mais piorar, mas pioraram. Ele foi preso, mas ele não deixou com que a prisão produzisse nele uma mentalidade de escravo, ao ponto que ele, como preso, foi colocado como alguém para cuidar dos outros presos. Olha que coisa louca, você consegue imaginar um detento cuidando de outros detentos dentro da prisão? Faz isso hoje. Faça isso numa prisão, numa penitenciária. Mas José achou graça, porque ele deu a resposta correta. Ele não deixou com que o ambiente moldasse a identidade dele. Ainda preso, ele não tinha a identidade de preso. Ele poderia estar, mas ele não era. Na sua identidade, ele era príncipe, ele era sacerdote, ele foi chamado para reinar. Assim como eu e você, nós somos chamados para reinar sobre toda e qualquer circunstância. Você não nasceu para viver uma vida de miséria, uma vida de escravidão, uma vida de escassez, de limitação, de coisas regradas. Não! Deus te chamou para viver uma vida abundante. Não deixe que o ambiente onde você está te molde, defina a sua identidade. Talvez, em um dado momento da sua vida, você foi alguém que sempre participava daquelas rodinhas de conversa, de piada, sempre participava. Aquele ambiente te moldava. Mas a partir de hoje, quando você chegar na sua sala de aula, no seu trabalho, as pessoas vão ver, um homem e uma mulher de Deus chegou nesse lugar. Agora o ambiente é outro.
você a ter uma nova identidade, não de escravo, mas de filho, de filha, amado e amada por Deus. Feche os seus olhos onde você está. Comece a orar onde você está. Fala: Senhor, muda minha identidade. Eu tenho vivido nesses dias com uma mentalidade de escravo, mas eu não quero viver com essa mentalidade. Eu quero viver com uma mentalidade de rei, de sacerdote, de filho, de filha do Senhor. Decida tomar essa decisão hoje de mudar a sua vida. Não seja aquele que é o Maria vai com as outras. Seja aquele que se posiciona onde você está. Aquele que dá a resposta certa. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que você é um pobre coitado. Para! Não é o ambiente que tem que te moldar, é você que tem que moldar o ambiente. Presta atenção aqui, olha para mim um instante. Olha as circunstâncias às quais Jesus nasceu. Havia perseguição para matar todas as crianças, porque o Messias havia de nascer. Jesus, ele foi perseguido desde bebê, desde o ventre da mãe. Ele nasceu numa manjedoura, com toda a simplicidade. Aquele ambiente poderia ter moldado ele, mas não. Não é o ambiente que te molda, é você quem faz o ambiente. Para de olhar para trás, para de olhar para você, para de se vitimizar, para de se colocar como um pobre coitado. Ah, minha família é pobre, é isso, é aquilo. Para! Há uma promessa de Deus na sua vida. Há promessas a serem cumpridas na sua vida, mas vão se cumprir a partir do momento que você sair do ambiente mundano, de limitação, de escravidão, e entrar no ambiente espiritual que o Senhor planejou para a sua vida. Onde você está, comece a orar. Comece a rejeitar toda acusação, comece a rejeitar toda mentira, comece a rejeitar tudo aquilo que te limita. Deus te chamou para um propósito. Ore nessa noite. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Ore nessa noite. Fala: Senhor, muda minha mentalidade, muda minha forma de me enxergar, Senhor. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Assuma a sua identidade em Cristo, de filho, filha, herdeiro e herdeira, co-herdeiro e co-herdeira em Cristo Jesus. A sua voz me lembra